uma vez que nós buscamos empreender neste mundo, nesta vida, buscando certamente sucesso. Se a UPA hoje completa 59 anos, é porque certamente o Senhor assim tem abençoado. Mas qual é o segredo da longevidade? Qual é o segredo para ter uma vida de sucesso? Qual é o segredo para vivermos bem e vivermos com uma vida de sucesso? Certamente não é conforme os padrões deste mundo, que qualquer valor, qualquer planejamento que esse mundo tem a respeito do que é sucesso, uma garantia de sucesso, está sempre centralizado no próprio homem e nos seus feitos. Mas a Bíblia nos ensina e vai nos ensinar para que possamos ser bem-sucedidos naquilo que nós fazemos. Há um segredo, que não é tão segredo assim, porque está aqui revelado na palavra de Deus, mas é aprendermos a depender do Senhor. Essa UPA só completou 59 anos, que eu tenho certeza que em todos os momentos, todos os anos, ela aprendeu a depender do Senhor. Essa igreja que vai completar esse ano, na verdade, 121 anos, se ela existe há tanto tempo assim, não tenha dúvida, é porque é uma igreja que aprendeu a depender do Senhor. E você, quer ser bem-sucedido? Quer ter uma vida longínqua? Aprenda a depender do Senhor. Convido para essa leitura que você abra sua Bíblia no Salmo de número 37. Eu lerei apenas o versículo de número 5. Salmo de número 37, versículo de número 5. A palavra de Deus nos diz assim, no Salmo de Davi: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Convido a igreja para lermos juntos esse texto. Vamos lá? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Vamos orar mais uma vez, baixe sua cabeça, ore ao Senhor nesse instante, pedindo a iluminação do Santo Espírito para que possamos ouvir a sua voz. Senhor Deus e Pai, estamos mais uma vez diante da sua palavra que foi lida e que nos é suficiente. Que o mesmo Santo Espírito que iluminou o autor bíblico Davi para escrever essa palavra, seja o teu Santo Espírito também a iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Tire de nós toda e qualquer distração e que o teu Santo Espírito aplique, rasgue o nosso coração, quebre toda arrogância, orgulho, para que essa palavra, uma vez permeada em nosso coração, ache aqui um bom solo e que possa frutificar para a tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, pouco temos a respeito do contexto deste salmo. Sabemos que foi escrito por Davi, aqui mesmo o texto diz Salmo de Davi, e compreendemos também que Davi escreveu este salmo já quando mais velho, quando experiente. O próprio texto nos traz essa informação. Fui moço e agora sou velho, vai dizer lá no versículo 25. E Davi, você conhece bem a sua história, as suas lutas. Sabe que foi perseguido pelo próprio rei Saul, depois pelo seu filho Absalão. Quantas dificuldades ele passou, a própria dificuldade do pecado, caiu, mas pela graça se arrependeu. Certamente Deus forjou durante todo esse processo a vida de Davi, para que agora, no fim de sua vida, pudesse escrever este belíssimo salmo. E se assim, eu desafio você para que em casa possa lê-lo todo de uma vez, e que traz aqui profundos ensinamentos para a minha vida e para a sua vida. Se nós queremos ter uma vida de sucesso, e o sucesso aqui, meus irmãos, não é quantificado pelos resultados,
embora o mundo nos proponha isso, metrificar sucesso a partir dos resultados, no reino de Deus não se metrifica dessa maneira. Nós entendemos que o Senhor nos dá aquilo que precisamos para assim frutificar. E nós não medimos sucesso da maneira como o mundo mede. O texto nos ensina a como aprender a depender do nosso Deus. Uma vez que, mais uma vez, esse mundo coloca toda a esperança, toda a confiança no próprio homem, nas suas capacidades, no seu desenvolvimento, aqui o texto vai dizer exatamente o contrário. Se nós queremos aprender a depender de Deus, nós precisamos ter duas atitudes. E a primeira atitude que o texto nos mostra é um verbo de ação, entregue, entregar. Precisamos, para depender do Senhor, entregar. Entregar o quê? Entregar a Deus o quê? E ele vai dizer o seu caminho, e aqui caminho é uma metáfora da nossa própria vida. Entregue ao Senhor a sua vida, entregue ao Senhor os seus desafios, entregue ao Senhor os seus planos, entregue ao Senhor os seus sonhos, entregue ao Senhor os seus filhos, entregue ao Senhor a sua própria vida. É isso que o texto nos ensina se nós queremos ter uma vida de sucesso. E sucesso aqui, como eu disse, está em depender do nosso Deus. Precisamos entregar a Ele. E é interessante o uso desse verbo, que aplicado no contexto antigo, esse verbo entregar é como se um camelo, um viajante, para fazer uma longa jornada pelo deserto, ele utilizava dos camelos. E levava as suas bagagens, e certamente se ele levasse apenas nas suas costas essa bagagem, ele não conseguiria andar muito, quer pela dificuldade do próprio deserto, da areia, pelo sol escaldante e pelas suas próprias limitações. Por isso ele fazia uso do camelo. E a ideia desse verbo, da ação desse verbo de entregar, é como se esse camelo então abaixasse, se colocasse na altura do viajante, e esse viajante com a sua bagagem colocasse sobre o camelo. E essa é a ideia do verbo entregar, colocar sobre o camelo. E aí uma vez o camelo em pé seguiria viagem junto com o viajante, e o peso agora compartilhado com o camelo facilitaria ali a sua jornada. Essa ideia do verbo entregar, colocar sobre. Uma outra utilização dessa mesma expressão, desse mesmo verbo, se dá quando, do alto de uma montanha, e aqui vocês têm boas referências de montanhas, mas lá do alto de uma montanha você rolasse uma pedra, pense numa pedra grande, e com seu esforço você pega e empurra essa pedra para baixo. A pergunta que eu faço é possível tentar pegar essa pedra de volta? É possível de alguma maneira tentar segurar essa pedra? Pela lei da física, é impossível, pois conforme a velocidade, a pedra que já é pesada se torna ainda mais pesada e impossível de tentar segurá-la novamente. É exatamente isso, rolar sobre, rolar para baixo. É essa ação que o Senhor requer de nós para que possamos aprender a depender de Deus. Rolar, colocar sobre. Entrega o seu caminho ao Senhor. Eu sei que parece fácil estar aqui falando sobre isso. Parece fácil, uma atitude simples. Não, vou entregar ao Senhor. Mas é da própria natureza humana nós, de alguma maneira, tentarmos ter o controle da situação. É verdade ou não é? Eu não estou aqui duvidando da fé dos irmãos. Temos fé em Deus, cremos no Senhor, cremos e assim ensinamos sobre a soberania de Deus.
um Deus que tem domínio, controle e poder sobre todas as coisas. Cremos na sua soberania. Mas quando fala de depender do Senhor, quando fala de entregar ao Senhor, muitas vezes nós fazemos assim: toma, está aqui, Senhor, aquilo que a minha vida, está aqui os meus sonhos, estão aqui os meus filhos, estão aqui os meus planos, toma, Senhor, eu te entrego. Mas você fica ali, de alguma maneira segurando, de alguma maneira o Senhor então tomando, mas a gente aqui de alguma maneira segurando, querendo ter o domínio, querendo ter o controle sobre a situação. Vemos isso quando Deus chama Abraão, dizendo que faria dele uma grande nação, prometendo a ele um filho, já na sua velhice. E vimos que o tempo para isso, segundo Abraão, demorou. O Senhor havia prometido, mas até agora se passaram anos e nada. Já sei, vamos dar um jeitinho. Então sua esposa Sara, de alguma maneira, dá um jeitinho, oferecendo a sua serva, para que Abraão pudesse ter o filho da promessa. E nós vimos que esse jeitinho é apenas uma maneira pecaminosa do ser humano de tentar ajudar a Deus. De tentar ali, não, talvez o Senhor tenha se esquecido. Não, talvez o Senhor está demorando demais. Não, o Senhor prometeu, mas eu vou dar uma mão. Vou dar aqui uma mãozinha para Deus. Nós temos, por conta da nossa própria natureza pecaminosa, essa tendência de querer ter o domínio, de querer ter o controle, de querer fazer sugestões para Deus. Mas não é isso que o texto nos ensina. Se nós de fato queremos depender de Deus, se nós de fato queremos, e assim como confessamos, a soberania de Deus, o domínio, a fidelidade do Senhor, o texto e esse verbo nos ensina que para entregarmos a Deus, precisamos fazer como o viajante no deserto, ou como do alto de uma montanha, rolar essa pedra e entregar ao Senhor. Descansar, Senhor está aqui, está aqui. Não estamos, meus irmãos, eximindo da nossa responsabilidade. Temos que planejar? Com certeza. Temos que educar os nossos filhos, falamos sobre essa responsabilidade hoje pela manhã. Temos que garantir a eles boas condições, certamente. Mas fazemos isso, e precisamos aprender a fazer isso, conforme o texto nos ensina, na dependência de Deus, entregando o nosso caminho, entregando os nossos sonhos, entregando os nossos filhos, entregando os nossos planos ao Senhor. E repare, aqui no texto, Senhor está escrito todo em caixa alta, porque quando assim aparece nas nossas escrituras, a palavra Senhor escrito desta maneira, é porque o Senhor aqui é o nome pessoal de Deus, que um judeu não ousa mencionar, e que foi traduzido por Yahvé, Jeová. Mas esse é o nome pelo qual Deus se apresentou a Moisés, quando na sarça ardente disse a ele: eu sou o que sou. É esse Deus pessoal, é esse Deus relacional, é esse Deus que se manifestou e que se revelou a nós, é este Deus que está dizendo: entregue o seu caminho a este Deus, ao Deus que se mostrou presente na história do seu povo, um Deus que se revelou, e a sua expressão máxima se deu na pessoa de Jesus Cristo, conforme vai dizer o autor aos Hebreus. Antes Deus se revelou de diversas maneiras no passado, mas agora, na plenitude dos tempos, se revelou por meio de Cristo Jesus. É a esse Deus que nós devemos entregar, a esse Deus que nós devemos colocar sobre, rolar a pedra, é este Deus. Não tenho dúvida, como eu disse,
que para completar 59 anos, 121 anos de igreja, essa igreja aprendeu, assim como Davi, diante das dificuldades, diante das próprias limitações, diante das incertezas, a entregar ao Senhor, para que hoje pudesse completar mais um ano de vida. Não é uma atitude fácil, meus irmãos. Nós lutamos contra a nossa própria natureza, lutamos contra, muitas vezes, a racionalidade, e essa é uma tendência de nós, seres humanos, racionalizar tudo, fazer conta para tudo. Mais uma vez, sim, precisamos fazer, mas Deus age além das nossas expectativas, Deus age além dos nossos planos, Deus age além dos nossos pensamentos, e a este Deus, é esse Senhor que nós aprendemos e devemos aprender a entregar, a rolar sobre. Muitas vezes, eu penso que a dificuldade para isso está justamente na segunda ação que o Senhor requer de nós, para que possamos aprender a depender dEle. Ele vai dizer, confie nele, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele. Compreendo que muitas vezes a nossa dificuldade de entregar ao Senhor está exatamente nessa confiança. Nós cremos na existência do Senhor, nós cremos que Ele é um Deus soberano, que tem domínio, poder e controle sobre todas as coisas, mas eu tenho compreendido a nossa dificuldade de confiar nisso que dizemos crer. É natural, se alguém aparecer na rua e pedir a sua chave do seu carro, e você não conhece a pessoa, tem dificuldade de acreditar que você daria a chave, certo? Ninguém entregaria a chave para um estranho. Mas se fosse um conhecido, um amigo seu, ainda que por razões diversas e parecesse estranho, olha, eu preciso da chave do seu carro, me empresta. Mas pela sua relação, porque você o conhece, seria mais natural que nós entregássemos a chave do nosso carro, não é verdade? Porque você conhece essa pessoa. Eu imagino que muitas vezes a nossa dificuldade de entregar o nosso caminho ao Senhor está exatamente na confiança. Muitas vezes nós, como eu disse, dizemos que conhecemos, mas não confiamos. Se nós andamos ansiosos demais, é um reflexo da nossa falta de confiança. Se nós perdemos noites de sono, talvez seja porque nós não confiamos. Se nós acreditamos que Deus está demorando demais, talvez seja porque nós não confiamos o suficiente. Mais uma vez, não estou dizendo que nós não acreditamos, mas há uma diferença entre saber que Deus existe e a outra de confiar nas promessas do Senhor. Eu sei que isso não é uma atitude fácil, mas aqui está, meus irmãos, a revelação plena do Senhor, aquilo que Ele deseja que nós conheçamos a seu respeito e do que Ele quer para mim e para a sua vida. Está aqui, a revelação nos é suficiente, não precisamos ficar buscando outras revelações. Precisamos aprender a ler as Escrituras, a conhecer as promessas do Senhor, e então aprendermos a confiar no Senhor. Ele disse que haveria de nos sustentar em todas as coisas. Esse texto, ele particularmente mexe muito com o meu coração, com a minha história de vida, pois também aprendi
Aprendi que sou um ser limitado, aprendi que tenho as minhas dificuldades, e que embora possa de alguma maneira planejar, é o Senhor quem conduz. E eu acredito que a pandemia também nos ensinou exatamente isso, a nossa própria limitação. 2020, um mundo totalmente desenvolvido, tecnologia, internet, ciência, mas aí nos deparamos com uma limitação, algo invisível, dizimando vidas, governos sem saber o que fazer. Vi muito crente com medo de morrer. Não estou dizendo, eu lembro ainda, primeira semana, a gente andava meio assim, sem tocar em nada, porque dizia que tocou no corrimão do elevador, apertou o botão do elevador, se já estava com o vírus. Então a gente andava assim. Na segunda semana, onde já viu que assim seria, a gente aprendeu lá em casa, a ir pastoreando o nosso coração, para não ficar ansioso com as coisas, e saber que Deus estava no controle de tudo isso. É claro que a gente não saiu por aí lambendo corrimão, nos expondo abusivamente, mas nós aprendemos a descansar e a confiar no Senhor. Entregamos a nossa vida, a nossa família e toda a situação diante do Senhor. Porque é isso, situações como essa apenas confrontam as nossas limitações, confrontam os nossos planos, os nossos desejos, por vezes a dureza e a arrogância do nosso coração. Deus se utiliza de circunstâncias como essa para ir forjando em nós o seu caráter, o caráter de Cristo, para que possamos aprender a depender dEle. Portanto, a primeira atitude se dá exatamente nisso: entregar ao Senhor, rolar sobre o Senhor a nossa vida, o nosso caminho, os nossos sonhos, os nossos planos, a UPA, a vida dessa igreja, rolar sobre o Senhor, sabendo que o Senhor está aqui. Planejamos, sonhamos, mas está nas tuas mãos. Para isso, precisamos conhecer mais o Senhor, precisamos buscar conhecer mais quem é o nosso Deus, precisamos nos debruçar em sua palavra, precisamos ter alegria e prazer de estar aqui, para juntos conhecermos quem é o nosso Deus, o Deus da providência. O que implica no Deus da providência? Implica que Ele está sustentando o mundo desde o início, desde a criação. Deus criou o mundo e continua agindo poderosamente neste mundo. Não é como algumas teorias que afirmam que Deus criou como se fosse um grande relojoeiro, construindo o relógio, dando corda e tchau, Deus virou as costas. Não é isso que nós, como cristãos, à luz da palavra de Deus, cremos. Providência é o Deus que se faz presente, é um Deus que está atento às nossas necessidades, é um Deus que dirige e governa este mundo. Podemos não entender situações como essa que eu acabei de mencionar, da pandemia. Podemos não entender quando o mal bate à nossa porta. Podemos não compreender quando aquilo que desejamos não acontece. Mas o que nós precisamos aprender é que Deus não errou. Deus não demorou. Deus não se esqueceu. Deus está onde deveria estar. E Ele continua governando e controlando este mundo. Isso muda a maneira como nós enxergamos todas as coisas. Desde o século XIX, com o iluminismo, onde tirou-se Deus do centro de todas as esferas da vida, da arte, da ciência, porque até então tudo era construído com base em Deus. Os cientistas, os maiores cientistas da história, criam na existência do Senhor, e dizia que a ciência era apenas mais um meio de conhecer o mundo que Ele criou. As artes revelavam a beleza, mas o homem tirou o Deus do centro,
dizendo, ok, você quer crer, está tudo bem, mas colocou numa caixinha e coloca o homem como centro de todas as coisas, o homem como a medida de todas as coisas. E esse fardo não é nosso. Deus não nos criou para carregar esse fardo do domínio, do controle sobre todas as coisas. Temos sim as nossas responsabilidades, mas também devemos executá-las na dependência do Senhor. Devemos criar os nossos filhos na dependência do Senhor. Hoje há métodos e mais métodos de educação de filhos. A disciplina positiva, onde se diz que não deve-se dizer não ao seu filho, mas que hoje também já está em desuso. E daqui a pouco vem novas teorias e novas teorias. A Bíblia está escrita, livros de provérbios, nos é suficiente para ensinar. Nós devemos voltar à centralidade do nosso Deus. Construir a nossa vida tendo Deus como centro. Aprendendo cada vez mais sobre quem Deus é e aquilo que Ele quer para a nossa vida. Quer na esfera sentimental, Deus nos auxiliando a lidar com as nossas emoções. Quer na área familiar, na área relacional. Precisamos aprender a confiar e a descansar naquilo que Deus quer para a nossa vida. Por isso, entregue o seu caminho ao Senhor, a este Deus que se revelou a nós. Confie nele e aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a confiar nas promessas que Deus nos deu. Conheça mais sobre teologia. Teologia não é só para pastor, seminarista, mas teologia é para a igreja. Aprendermos sobre conceitos importantes da nossa fé, para que justamente possamos nos sustentar diante deste mundo. Não sermos levados por ondas, sermos levados de um lado para o outro, mas apesar de qualquer dificuldade, possamos ali estar com os nossos pés firmes, tendo em Cristo a nossa única esperança. Precisamos, portanto, aprender. E não tem idade para isso. Desde os mais jovens, lá em casa a gente busca em todos os momentos, em todas as oportunidades, ensinar os nossos filhos a confiar em Deus. Não fazemos das orações antes da refeição apenas um mero ritual, mas ali ensinamos nossos filhos que o papai sai para trabalhar, mas quem traz, quem nos dá o provento, quem nos dá o sustento é o Senhor. Quando meus filhos nos pedem alguma coisa, algum brinquedo ou algo nesse sentido, mostramos para eles que também depende do Senhor. Não é basicamente uma meritocracia, faz e tem, não faz e perde, mas ensinamos nossos filhos a aprender a depender do Senhor. Papai não tem condições agora, mas vamos orar, porque se for da vontade do Senhor, Ele nos dará condições. Ensinamos os nossos filhos a aprender desde cedo a depender do Senhor. Não quero que eles olhem para mim como pai, como se fosse um super-herói, que meu pai tudo pode. Não. Mostro para eles as nossas fraquezas e as nossas limitações. E aponto sempre para a graça do Senhor, para a dependência do Senhor. Precisamos construir as nossas famílias centradas no Evangelho, centradas na obra e na pessoa de Jesus Cristo, aprendendo a não confiar meramente nos nossos recursos ou nas nossas próprias capacidades, mas aprender a depender do Senhor. Ensinamos, quando alguém faz algo bom, ensino,
todo bem que você faz, esse vem de Cristo. Todo mal que você faz, esse vem de você mesmo. Ensinamos nossos filhos a aprender a confiar, a depender do nosso Deus. É assim que o Senhor nos dá tal responsabilidade, para aprendermos a depender do Senhor. A UPA, para que tenha muito mais anos de vida, precisa ter o Senhor como centro. Podemos planejar, sonhar, devemos fazer isso, mas fazemos na dependência do Senhor. Por isso, você quer ter uma vida de sucesso? Você quer ter uma vida bem-sucedida? Os parâmetros não são o que o mundo utiliza para isso, mas é aquilo que a palavra nos revela. Precisamos aprender a depender do Senhor. Como? Entregando o nosso caminho, rolando sobre o Senhor, as nossas preocupações, os nossos anseios, reconhecendo a nossa própria limitação. Senhor, eu não sei qual é o caminho, mas eu entrego isso, eu entrego ao Senhor, eu confio em Ti, confio nas Tuas promessas. E aí o texto encerra apresentando exatamente quem é este Deus. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e o quê? Vamos mais uma vez? E o que ele vai fazer? E o mais ele fará. Para que possamos aprender a depender de Deus, requer de nós duas atitudes: entrega e confiança. E aí nós descansamos no Senhor. Por quê? Porque o mais Ele fará. Deus continua agindo neste mundo. Deus continua presente neste mundo. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, quer de enfermidade, quer de luto, quer de anseios em relação ao seu futuro, como vejo muitos jovens que têm os seus anseios a respeito da vida futura, casamento, trabalho, família. Mas aprenda, jovem, adolescente, a depender do Senhor, entregando, confiando, sabendo que o mais Ele fará. Deus faz, no tempo dEle e da maneira dEle. E aí nós também precisamos aprender isso, que não é uma condição. Toque, Senhor, eu entreguei, confio, agora faz. Nós precisamos aprender a depender e a esperar no Senhor, sabendo que Ele fará. E conforme diz Paulo, Romanos 12:2, sobre essa vontade do Senhor, sobre os feitos do Senhor, dizendo que é boa, é agradável e é perfeita a sua vontade. Precisamos aprender a confiar, precisamos aprender a descansar na vontade do Senhor sobre nós. Mesmo diante das adversidades, precisamos aprender a confiar, porque Deus faz. Ora, meus irmãos, pode não ser como você gostaria, pode ser não da maneira como você planejou, mas se eu preciso aprender a entender que a vontade do Senhor é boa, como vai ser boa? Preciso aprender. O próprio Paulo, Romanos 8:28, vai dizer que sabemos, e ele apela aqui mais uma vez ao conhecimento que nos é disponível. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E todas as coisas são todas as coisas. E no contexto que Paulo nos apresenta isso, são principalmente as dificuldades. Cooperam para o nosso bem. Ô Senhor, mas que bem é esse? Estou aqui passando pela dificuldade. Que bem é esse que nunca me chega? Ora, meus irmãos, não são bens sociais, um bem-estar social, um bem-estar material, mas o bem que Deus trabalha em nós diante das circunstâncias
é aquilo que Paulo mostra no versículo 29, sermos conformados à imagem de Cristo. Você quer bem maior do que esse? Deus se utiliza das circunstâncias, Deus se utiliza das dificuldades principalmente, porque nos parece que esse é o meio pedagógico de Deus trabalhar no nosso coração, nos leva para o deserto, porque ali no deserto, você se vê totalmente incapacitado. O que adianta seu dinheiro? O que adianta o seu plano de saúde? O que adianta as suas empresas, as suas casas? Ali no deserto, é você e Deus. E é exatamente nesses desertos que Deus vai trabalhando em nós, para que possamos entregar a Ele. Senhor, está aqui o meu fardo. E aí, como a ilustração do camelo, o camelo se ajoelha, nós colocamos o fardo, o camelo levanta e a jornada continua. Não foi isso que Cristo fez? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Entregue ao Senhor, confia nele, mais Ele fará, e fará para o nosso bem, para sermos cada vez mais conformados à imagem de Cristo Jesus. Confie, quem é esse Deus que eu estou entregando? É o Deus que criou os céus e terra, é Deus que trouxe a existência a este mundo com o poder da sua palavra. Não pode este Deus operar milagres? Não pode esse Deus suprir as nossas necessidades? Claro que sim. Precisamos aprender a depender do nosso Deus. É este Deus, conforme diz Paulo em Colossenses, que nos libertou do poder das trevas e que nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, em quem temos a remissão dos nossos pecados. É este Deus que se fez presente, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É a ele que tudo pode, é a ele que nós aprendemos a descansar e a confiar, é nele que está a nossa esperança, ainda que aqui passemos e vamos passar pelas dificuldades, é a Ele que nós podemos entregar, é a esse Deus que nós podemos confiar, sabendo que o mais Ele fará. É nele que deve estar a nossa esperança, é nele que nós aprendemos a descansar. E conforme diz um autor de uma música, esperar é caminhar. Enquanto nós aprendemos a confiar e a depender de Deus, nós somos chamados a continuar nessa caminhada. Mas ela não precisa ser mais um fardo e um peso, porque Ele mesmo nos convida a aprender a descansar e a confiar. Quer ter uma vida bem-sucedida? Aprenda a depender do Senhor. Para que esta UPA tenha muitos mais anos, continue adolescentes a aprender a depender do Senhor. Quer ter uma vida bem-sucedida? Aprenda a depender do Senhor. Entregue a Ele, confie nele, sabendo que o mais Ele fará.
E aquilo que nós mais precisávamos, Ele já fez e nos garantiu na cruz do Calvário, nos tirando do poder das trevas e nos colocando agora no reino do seu Filho amado. A nossa esperança não se limita a este lugar, mas está nos céus, onde é a nossa pátria, e é para lá que nós vamos. Enquanto isso, que o Senhor forje em nós o seu caráter, aprendendo continuamente a descansar em seu cuidado. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Talvez você tenha algo a dizer ao Senhor. Talvez você tenha algo a entregar ao Senhor. E essa entrega que você de fato deposita nas mãos do Senhor, como uma pedra que você rola e que você já não tem mais o domínio sobre isso. Se há algo que ainda impede você de entregar, seja o medo, as circunstâncias, o Senhor o convida hoje a entregar isso. Se você tem dificuldades em confiar, peça por mais fé, pois Ele mesmo disse que nos daria, a fim de confiar nas suas promessas e descansar no seu cuidado. Quando os dias difíceis chegar, lembre-se que Deus está agindo. Deus tem agido no meio do seu povo. Senhor, tudo entregaremos. Queremos entregar as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos sonhos, os nossos planos, o próprio ministério que o Senhor tem confiado a esta igreja, esses adolescentes, essa nova geração. Nós queremos entregar isso diante do Senhor. Queremos aprender a confiar em quem Tu és, nas Suas promessas, no Teu caráter. E aprender a descansar. Enquanto peregrinamos nessa jornada, que o Senhor continue nos sustentando, assim como fez com o povo no passado, no deserto, enquanto caminhava. Ali havia a coluna de fogo para os aquecer, havia as nuvens para os proteger, havia o alimento, que ao olhar para a história, quer do povo aqui narrado nas Escrituras, quer no seu povo, na sua igreja, possamos ver o cuidado do Senhor em todo o tempo, e assim aprender a descansar, a confiar. Ajude-nos a olhar para Cristo e aprender dele, que é manso e humilde, e que nos convida a entregar os nossos fardos, e tê-lo como o centro de nossas vidas, a nossa única esperança, durante essa jornada. Que o Senhor assim abençoe a vida desta igreja, desta UPA local, dos seus adolescentes, que na dependência do Senhor, esse ministério continue prosperando para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Cristo. Amém e amém.